Há muito tempo, em uma cidade movimentada, vivia um rico mercador com suas 3 filhas. As 2 mais velhas eram vaidosas e egoístas, mas a caçula era tão doce e encantadora que todos a chamavam apenas de Bela. De repente, a fortuna da família se perdeu em tempestades no mar, e eles foram obrigados a viver de forma simples, em uma pequena cabana no campo. Um dia, o mercador recebeu a notícia de que um de seus navios havia retornado ao porto. Antes de partir, as filhas mais velhas pediram vestidos caros e joias. Bela, porém, pediu algo simples. Pai, traga-me apenas uma rosa, pois elas não crescem por aqui. Mas, ao chegar ao porto, o mercador descobriu que sua carga havia sido confiscada. Triste e sem nada, ele iniciou sua viagem de volta sob uma nevasca terrível. Perdido na floresta congelada, ele avistou um castelo magnífico que parecia brilhar com luz própria. As portas se abriram sozinhas e lá dentro uma mesa farta o esperava. Após comer e descansar, ele caminhava pelo jardim quando viu uma roseira esplêndida. Lembrando-se do pedido de Bela, ele colheu a flor mais bonita. No mesmo instante, um rugido pavoroso estremeceu o chão. Uma criatura gigantesca, com chifres, garras e olhos cheios de mágoa, saltou das sombras. Eu salvei sua vida e você rouba o que eu tenho de mais precioso? Bradou a fera. O mercador implorou perdão, explicando que era para sua filha. A fera então propôs um acordo. Vá para casa e conte a verdade. Se uma de suas filhas vier por vontade própria viver aqui, você será poupado. Caso contrário, você deve retornar em 3 meses. Ao saber da história, Bela não hesitou. Eu irei, pai. Fui eu quem pedi a rosa, e eu salvarei sua vida. Ao chegar ao castelo, Bela esperava encontrar um monstro cruel, mas a fera a recebeu com uma cortesia inesperada. Ela tinha um quarto luxuoso e todas as noites jantava com a criatura. Apesar da aparência assustadora, a fera falava com uma voz gentil e perguntava sempre: Bela, você se casaria comigo? E Bela, sinceramente, respondia: não, fera. Meses se passaram. Bela descobriu que a fera era solitária e culta. Eles caminhavam pelos jardins e conversavam sobre livros e música. No entanto, Bela sentia saudades de seu pai doente. Através de um espelho mágico, a fera permitiu que ela visse sua antiga casa e, comovido com sua tristeza, deu-lhe um anel. Vá visitar seu pai por 8 dias, mas se não voltar, eu morrerei de dor. As irmãs de Bela, invejosas de seu brilho, tentaram convencê-la a ficar mais tempo, esperando que a fera ficasse furiosa. Bela acabou se atrasando, e quando finalmente retornou, encontrou o castelo mergulhado em silêncio. Ela correu pelos jardins e encontrou a fera caída perto da roseira, respirando com dificuldade. Não morra, gritou Bela. Eu percebi que o amo, não pela aparência, mas pela alma. Eu aceito me casar com você. Naquele instante, um brilho cegante envolveu o jardim. A pele áspera, as garras e os chifres desapareceram, e no lugar da fera surgiu um príncipe jovem e belo. O feitiço de uma bruxa malvada, que o punira por sua antiga arrogância, havia sido quebrado pelo amor puro de Bela. Eles se casaram em uma cerimônia que durou 7 dias e 7 noites, provando que a verdadeira beleza é aquela que os olhos não veem, mas o coração sente. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo, todos irmãos, pois tinham sido fundidos de uma mesma colher velha. Eles vestiam uniformes azuis e calças vermelhas, carregavam mosquetes ao ombro e olhavam sempre para a frente. O primeiro som que ouviram na vida, quando a tampa da caixa foi aberta, foi o grito de um menino. Soldadinhos de chumbo! Era o seu presente de aniversário. Todos eram exatamente iguais, exceto por um.
Ele tinha apenas uma perna, pois tinha sido o último a ser fundido e o chumbo havia acabado. Mas ele se mantinha tão firme sobre sua única perna quanto os outros sobre as duas. Sobre a mesa onde foram colocados, havia muitos outros brinquedos, mas o mais bonito era um castelo de papel, com árvores minúsculas e um lago de espelho. À porta do castelo estava uma pequena dama. Ela também era de papel, mas vestia um vestido de musselina fina e uma fita azul no ombro, presa por uma lantejoula brilhante. Ela era uma bailarina e mantinha os braços erguidos e uma das pernas tão levantada que o soldadinho pensou que ela, como ele, só tivesse uma perna. É a esposa perfeita para mim, pensou ele. Naquela noite, quando as pessoas da casa foram dormir, os brinquedos começaram a brincar. O quebra-nozes dava cambalhotas e o canário contava histórias. Apenas o soldadinho e a bailarina não se mexeram. Ele não desviava os olhos dela. De repente, à meia-noite, a tampa de uma caixa de rapé deu um salto e de lá saiu um pequeno gnomo negro. Soldadinho, disse o gnomo, não olhe para o que não lhe pertence. O soldadinho fingiu não ouvir, e o gnomo ameaçou: espere até amanhã. No dia seguinte, as crianças colocaram o soldadinho no parapeito da janela. De repente, fosse o gnomo ou um sopro de vento, a janela se abriu e o soldadinho caiu de cabeça, do terceiro andar. Foi uma queda terrível. Ele ficou fincado com a baioneta entre as pedras do calçamento, com a perna para o ar. Começou a chover forte. Quando a tempestade passou, 2 meninos de rua o encontraram. Olha, um soldadinho, disse um deles. Vamos fazê-lo navegar. Eles construíram um barco com um pedaço de jornal, colocaram o soldadinho dentro e o lançaram na correnteza da sarjeta. O barquinho de papel subia e descia, girando loucamente, mas o soldadinho permanecia firme, sem piscar. O bueiro era escuro e assustador. De repente, uma enorme ratazana apareceu. "Onde está seu passaporte?" guinchou ela. "Pague o pedágio." Mas a água corria rápido demais e o barquinho foi levado para onde o bueiro desembocava em um grande canal. O papel começou a amolecer e a água entrou. O soldadinho pensou na linda bailarina uma última vez, antes do barco se desfazer completamente. No momento em que o soldadinho afundava, um peixe enorme passou e o engoliu de uma vez só. Dentro do peixe era ainda mais escuro e apertado do que no bueiro, mas o soldadinho continuava firme, deitado de comprido, segurando o seu mosquete. Ele não sabia quanto tempo havia passado, até que, de repente, um flash de luz cortou a escuridão. Alguém gritou: "Vejam, o soldadinho de chumbo!" O peixe havia sido pescado, levado ao mercado e comprado pela cozinheira daquela mesma casa. O mundo é realmente pequeno. Eles o levaram para a sala e todos queriam ver o viajante famoso que tinha voltado dentro de um peixe. O soldadinho não estava orgulhoso. Ele apenas olhou em volta e viu que estava na mesma mesa, com o mesmo castelo e a mesma bailarina, ainda em sua ponta de pé. Ele ficou tão emocionado que quase chorou chumbo, mas um soldadinho não faz isso. Naquele momento, sem motivo nenhum, um dos meninos pegou o soldadinho e o jogou direto na lareira. Certamente foi obra do gnomo da caixa de rapé. O soldadinho sentiu um calor terrível. Suas cores começaram a derreter, mas ele continuava olhando para a bailarina, e ela olhava para ele. Uma porta se abriu, e uma corrente de vento pegou a bailarina de papel. Ela voou como uma fada, direto para as chamas, ao lado do soldadinho. Em um segundo, ela desapareceu em um brilho de fogo. O soldadinho derreteu logo depois, transformando-se em uma pequena massa. No dia seguinte, ao limparem as cinzas,
encontraram um pequeno coração de chumbo, e ao lado dele, a lantejoula da bailarina, agora negra como carvão. Era uma vez um velho moleiro que, ao morrer, deixou como herança apenas o seu moinho para o filho mais velho, um burro para o segundo e um gato para o filho mais novo. O rapaz ficou muito triste, pensando: meus irmãos podem trabalhar juntos, mas eu, o que farei com um simples gato? Ele temia passar fome e não via futuro naquela herança tão pequena. O gato, que ouvia tudo com suas orelhas bem atentas, levantou-se e disse com uma voz humana e muito esperta: não se aflija, meu bom mestre. Apenas me dê um par de botas de couro e um saco de pano, e eu lhe provarei que sua herança é muito mais valiosa do que você imagina. O jovem, surpreso e sem nada a perder, gastou suas últimas moedas para atender aos pedidos do bicho. Assim que calçou as botas e colocou o saco no ombro, o gato transformou-se. Ele caminhava com elegância e confiança. Foi até uma mata próxima, caçou 2 coelhos bem gordos e os colocou no saco. Em vez de levá-los para o mestre, ele se dirigiu ao palácio real. Curvando-se diante do rei, disse: Majestade, aceite este presente do meu senhor, o Marquês de Carabás. O rei, impressionado com a educação do gato, aceitou o presente com alegria. Durante meses, o gato continuou levando presentes ao palácio em nome do tal Marquês, um título que ele mesmo havia inventado. Certo dia, ele soube que o rei passaria pela estrada à beira do rio com sua filha, a princesa mais bela do mundo. O gato correu até o seu mestre e ordenou: entre na água agora e deixe o resto comigo. O jovem obedeceu, sem entender nada. Quando a carruagem real se aproximou, o gato começou a gritar desesperado: Socorro! Socorro! O Marquês de Carabás está se afogando! Ladrões roubaram suas roupas! O rei reconheceu o gato e ordenou que seus guardas ajudassem. O jovem foi tirado da água e recebeu as roupas mais finas do guarda-roupa real. Vestido como um príncipe, o rapaz ficou tão bonito que a princesa se apaixonou por ele no mesmo instante. O gato, sempre um passo à frente, correu pela estrada. Ele encontrou camponeses trabalhando em vastas terras e disse: Se o rei perguntar de quem são estas terras, digam que pertencem ao Marquês de Carabás, ou terão problemas. Com medo da figura imponente do gato de botas, todos obedeceram. Quando o rei passou e perguntou, ficou maravilhado com a suposta riqueza do marquês. Finalmente, o gato chegou a um castelo magnífico que pertencia a um ogro terrível, o verdadeiro dono daquelas terras. O ogro era um feiticeiro que podia se transformar em qualquer animal. O gato, fingindo admiração, disse: Dizem que o senhor pode se transformar em um leão. Eu não acredito. O ogro, vaidoso, transformou-se em um leão gigante e rugiu alto. O gato fingiu estar apavorado. Isso é fácil para alguém tão grande, disse o gato. Mas eu duvido que o senhor possa se transformar em algo minúsculo, como um ratinho. Isso deve ser impossível. O ogro, querendo provar sua força, transformou-se em um pequeno camundongo. Num salto rápido, o gato de botas o capturou e pronto. O castelo agora estava livre e pertencia ao seu mestre. Quando o rei chegou ao castelo, o gato o recebeu no portão. Bem-vinda, majestade, ao castelo do Marquês de Carabás. O rei ficou tão impressionado com a fortuna e a nobreza do jovem que ofereceu a mão de sua filha em casamento. O filho do moleiro, que antes não tinha nada, agora era um príncipe amado. O gato de botas tornou-se um grande senhor e nunca mais precisou caçar ratos, a menos que fosse por diversão. Ele provou que com esperteza, coragem e um bom par de botas é possível mudar o destino. E todos viveram felizes e prósperos naquele reino maravilhoso por muitos e muitos anos.